Agora a gente precisa dar uma pausa, respirar e mudar de assunto, porque o nosso 5 de abril nunca mais será o mesmo. Há um ano, Blumenau viveu uma tragédia. É difícil de relembrar, de acreditar, de seguir em frente. Hoje completa um ano do atentado a uma creche aqui em Blumenau. O Brasil inteiro se viu comentando o assunto, lamentando. E a gente pode dizer que ficou apavorado com tudo que aconteceu. Várias crianças foram feridas, 4 morreram. O atentado destruiu famílias, uma cidade inteira. E nos fez olhar também para muitos outros pontos com relação à segurança dos nossos filhos nas escolas. Relembrar é difícil sim, mas esse último ano também foi de vitórias para o pequeno Samuel, que sobreviveu. Está com 6 aninhos. E hoje vamos falar de vida, de esperança. Eu recebo hoje o pai do Samuel, Fábio Júnior Santos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Fábio, como foi esse último ano para a sua família, para a família, né, do Samuel, depois desse 5 de abril que a gente não gostaria que ele tivesse existido jamais, né? No começo foi bem difícil, né? Foi difícil passar por tudo isso. É um sentimento que a gente até hoje ainda reluta, né? Para não lembrar desse sentimento. Mas é o pior sentimento que eu já passei na minha vida foi aquele ali, né? Então é bem difícil assim. Como foi para vocês, né? De repente se ver no meio, no olho do furacão, né? De um atentado, de um crime bárbaro que aconteceu, com o Brasil inteiro olhando, Santa Catarina, Blumenau. Como foi conviver com toda essa informação e lidar com tudo isso ao mesmo tempo, Fábio? É difícil porque é um turbilhão de notícias, de movimento, de situações, porque a gente estava trabalhando até então, né, e de repente recebe uma notícia daquela, e minha esposa trabalha junto na mesma empresa, né, e daí eu não tinha como eu explicar para ela como que eu iria chamar ela. Então é um turbilhão de notícias, como foi saber também foi um choque, né, para mim, né, saber disso. Então eu tinha que ter uma postura diferenciada porque eu era o pai de família, né. Então eu tinha que estar ali lutando para tentar controlar meus sentimentos, que foi difícil porque eu não consegui na hora nem abrir o meu armário, né? Não consegui abrir o armário, então os amigos que me ajudaram ali, não consegui dirigir, um amigo que levou a gente até a creche, eu não consegui avisar minha esposa, né? Eu tive que falar para ela e não contar diretamente o que tinha acontecido, até porque eu não tinha notícia nenhuma do Samuel, né? Então é um turbilhão, né, de emoções que é difícil, um pouco revolta, um pouco a pessoa chora, como eu chorei muito, né? Então, assim, é difícil você controlar esse sentimento. Fábio, o Samuel foi um sobrevivente. Você costuma chamar ele de seu herói, não é verdade? Ele é meu herói. Ele é o seu herói, né? E como foi nesse último ano? O Samuel precisou passar por cirurgias, ele foi atingido, né, no rosto. Sim, foi fraturado o maxilar dele, né? E uma perfuração, né, no pescoço dele, do lado esquerdo. E ele teve que passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia seria implantado uma placa, né? Só que é metálica essa placa e dali 6 meses teria que tirar essa placa. Mas a doutora Patrícia Seck foi uma pessoa que nos ajudou muito. Ela foi num congresso e ali doaram uma placa que é absorvível. Então depois de 6 meses não precisou fazer essa cirurgia, né? Que bom, então assim boa ela notícia. Ganhou isso, aquilo ali foi uma notícia excelente para nós, eu fiquei muito emocionado. Até a gente assim tem um carinho muito grande pela doutora Patrícia, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? Então o pessoal em si ali, como está aparecendo, o pessoal do hospital foi muito amoroso com a gente, cuidaram muito do Samuel, todos ali estiveram, né, prestando um trabalho excelente. Tanto que até a gente foi comemorar o aniversário do Samuel ali, né, no hospital. É mesmo, é verdade, foi comemorar o aniversário. A gente acha que tem algumas fotos desse momento aí também de comemoração. Depois, passado esse período de cirurgia, quando que o Samuel voltou à rotina escolar? Como que foi para ele? Ele ficou 4 meses fora ali da escolinha, né?
Então ele foi difícil porque o trauma psicológico é muito grande, né? Até hoje ainda tem alguns resquícios, ele ainda sente, a gente ainda sente ainda, né? Mas a gente passou por psicólogos, passou por um tratamento, hoje, graças a Deus, estamos bem fortalecidos. Estão passando ainda o Samuel? O Samuel ainda está, a gente já recebeu alta, né? Então a gente está bem fortalecido, né? A gente como adulto, a Samila, que é a irmã dele também, e ele ainda continua, né? Porque eles falaram para ter essas consultas com a psicóloga semanal, né? E ele está tendo, toda semana ele tem uma consulta com a doutora Daniela Bridon, que também é um amor de pessoa, que está nos ajudando muito ali. Que bom que vocês foram encontrando essas pessoas que são tão especiais e que fortalecem a nossa rede de apoio, né? Muito especiais. Para poder seguir em frente, para tentar seguir em frente, né? Sim. Diante do que aconteceu, né? Fábio, o Samuel voltou a estudar na creche Cantinho Bom Pastor, né? Sim. E como que tem sido o dia a dia dele, a rotina na escola, que está diferente, a escola foi transformada, a escola tem recebido toda a atenção de tantas pessoas, né? Sim. Porque quem está lá sabe que está fazendo o seu melhor, né? Sim, até inclusive foi um processo bem difícil, não só para nós, mas como na creche, né? Porque esse ano ele está na escola, ele está na primeira série, né? Mas ele estava ali, ficava o dia todo na creche, então foi um processo que envolveu a creche também, né? Então a creche também teve psicólogos ali que ajudaram, psicólogas, né? Que ajudaram muita gente dentro da própria creche, as próprias professoras, né? Foi um processo para elas ter que trabalhar com ele, né? Porque ele passou por um trauma que nem adulto quase consegue superar isso e ele está superando, né? Então a gente agradece muito a dona Alconides, do Cantinho Bom Pastor, que é uma pessoa, um amor de pessoa, eu chamo ela de mãezona, né? Então, assim, ela foi uma pessoa que nos ajudou muito, as professoras ali, né, do Samuel. Então, eles foram pessoas que também, as heroínas que nos ajudaram. Certamente. Você tem participado de ações que discutem a segurança na escola? Como que tem sido o seu papel de pai participativo, ativo nessas questões agora, Fábio? Por enquanto ainda não estou nessa envolvido assim, né? A gente acompanha muito, né, a Jenny e o Paulo, que hoje são pessoas que a gente tem um convívio assim. A gente acompanha, né, esse trabalho Bernardo, deles, né? Os pais do Bernardo. Então assim a gente tem acompanhado muito esse trabalho deles, acha muito interessante e é uma coisa que a gente precisa hoje, né? Necessita. A gente vê que houve uma mudança. Mas hoje a luta que eu mais hoje insisto muito, até nas minhas próprias redes sociais, é a questão do não esquecimento. Porque a gente vê hoje, infelizmente, o caso de Saudades demorou, né, até ter um processo de julgamento e tudo. Então houve essa demora e só foi lembrado porque houve aqui em Blumenau. Então assim, a gente não quer que isso caia no esquecimento, a gente tem que superar. Nós estamos sendo fortes, superando. Fazer justiça, né? O Samuel está sendo muito forte, ele é um menino muito forte. Ele é lindo, Samuel, e está superando. Um e está superando tudo isso. Então, assim, a gente não quer que caia no esquecimento, que as pessoas sempre estejam lembrando, a segurança sempre esteja lembrando, porque a gente não quer que daqui a pouco, agora não precisa mais de segurança nas escolas e retire essa segurança. Ele estuda ali no Albert Stein. A gente vê, tem seguranças ali, né, que estão protegendo muito bem nossos estudantes e a gente fica grato por isso e não quer que isso seja retirado. Tá certíssimo. Fábio, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, por compartilhar o teu sentimento. Lembrando que o Fábio está aqui, o papai do Samuel, mas o Samuel está aqui nos bastidores, a mamãe também, e a gente quis relembrar, mesmo com dificuldade, com muito aperto no coração, esse assunto, e que também presta a nossa homenagem aos pais dos dois Bernardos, da Larissa e do Enzo, né? Esses anjinhos, né? Que nos deixaram. É uma coisa que a gente fica triste por esse lado. Eu sou muito grato a Deus, porque meu filho tá aqui com a gente. Mas, ao mesmo tempo, existe um coração partido por essas crianças que foram retiradas, né, arrancadas da terra, né? Então, assim, a gente fica muito triste por eles. Eu não tenho dúvida. Né? A gente fica... muitas vezes eu olho para o Samuel, me alegro por ele e, ao mesmo tempo, vem essa tristeza ao meu coração,
porque eu sei que tem pais que estão chorando a falta do seu filho. Até foi muito no começo, muito difícil conversar, entrar em conversa com eles. É porque como que eu iria chegar e falar com eles, dizer para eles, o que eu vou dizer? Eu estou com meu filho aqui e eles infelizmente não estão com o filho deles. Então assim, é difícil, mas eles me confortaram. Os pais que perderam os filhos vieram e confortaram a mim, minha esposa, minha família, falando para nós, Fábio, você tem que cuidar do teu filho, fique com ele, cuide dele, zele por ele. Então isso para nós foi algo assim que meio que tirou aquele peso que estava dentro da gente, né? De ter que conversar com eles por essa situação. Mas eu fico muito grato a Deus pela vida do meu filho estar aqui com a gente. E é isso que você está fazendo, cuidando muito bem da sua família e do seu filho. Obrigada, tá, Fábio, Sim. pela presença mais uma vez. Fica aqui a nossa mensagem, nossa gratidão e homenagem também a todos esses que foram vítimas, né, desse atentado que a gente não gosta de lembrar, mas que de fato mudou o nosso 5 de abril aqui em Blumenau e em todo o país. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.